Hoje, em 9 minutos, nós damos continuidade à conversa com o membro do Conselho Estadual de Cultura, professor Fraga Ferri. Fraga, no programa de ontem, você esteve falando a respeito do posicionamento do Conselho Estadual de Cultura no que diz respeito ao projeto de reforma, né, e de adaptação das instalações do Porto de Vitória. Vocês têm uma posição firmada contra isso e a luta continua, né? Você segue na expectativa de que novas conversas, novas interlocuções, a mediação, por exemplo, de um governo do Estado. O que vocês estão esperando de concreto? Assim, a posição do governo oficialmente, né, é de apoio e de construção dessa ampliação aí, né? Mas o Conselho, como, né, organismo legítimo, né, tem os seus recursos para poder, até porque nós somos representativos da população, né? Então, assim, já foi solicitado o tombamento daquele sítio histórico, inclusive do sítio histórico do centro da cidade. O Conselho já solicitou, mas nós estamos tendo alguma dificuldade de acesso a informações, a documentação, né? Não dá para solicitar o tombamento real, concreto, físico, daqueles espigões da Cidade Alta, depois fazer cabeamento subterrâneo de iluminação, para restaurar aquele sítio histórico maravilhoso onde nasceu o Espírito Santo. Eu acho seria fantástico, né? Eu acho maravilhoso. E a questão, condições sempre há, a questão é vontade política, né? Que a gente não entende muito bem como é que se determinam essas vontades, né? Esses caminhos que são seguidos, né? Esse é o tema desse segundo dia de conversa com você, exatamente por causa disso. Como é que se determina a vontade política? Como é essa questão de pensar a cidade nos remete à política, né? Claro. A política nasce do exercício da convivência na cidade, claro, né? Claro. Como é que você está vendo esse fazer política hoje? Você que é um professor de filosofia, ensina filosofia. Em tese, supõe-se que o ensinamento da filosofia é um ensinamento que leva o aprendiz a entender a noção da lógica, das premissas maiores, das premissas menores, do mecanismo do raciocínio. Como é que você transmite para os seus alunos essa visão da política no momento que o Brasil, inclusive, experimenta aparentemente uma crise de representação política? Eu acho que a questão da crise de representação política, da democracia, né, é um assunto que está muito em voga nas teorias críticas da modernidade, né, desse esvaziamento da democracia representativa. Ou seja, há uma lacuna da vontade de quem está eleito e efetivamente como essas ações chegam à população. Então, é a vontade daqueles que o elegeram. É a vontade daqueles. Chama-se democracia de baixa intensidade. É o nome que no jargão da crítica se dá. Uhum. Quer dizer, é uma democracia pouco substanciosa. Os representantes, digamos assim, defendem os seus interesses e não dos representados. É o distanciamento, né? Tem um pensador chamado José Schumpeter, que ele fala, né, que a democracia existe efetivamente no dia da eleição. Né? Quer dizer, no dia da eleição, você tem que cumprir o seu papel democrático, de cidadão, de votar. Mas depois você é impedido, de certa forma, pelo organismo estatal ou pelos interesses de quem está no poder, de você efetivamente agir como cidadão e fazer valer as decisões ou as promessas que foram feitas durante a campanha. Então, antes de você botar o aspecto da política, né? Política quer dizer originariamente, aquele que está apto a viver na cidade, que é um sinônimo de cidadão. Todos nós podemos ou não, estamos aptos a ser não políticos, né? Você é político quando você exige uma melhoria para o seu bairro, você é político quando você exige uma melhoria para a educação. Então, as ações políticas não só de quem, supostamente, hoje em dia, a gente tem no jargão como o político eleito, mas todo cidadão, todo mundo que exerce, que reivindica seus direitos e que procura melhorias para o âmbito do público é político. Agora, então, antes de pensar a esfera política, a gente tem que pensar a ética. Por quê? Porque toda ação humana, ela pressupõe qual é o valor dessa ação, como se valoriza isso aí, como isso diz respeito ao outro. E toda ação política pressupõe uma intenção ética de quem está fazendo aquela ação. Fraga, mas na cultura do jeitinho, do furar a fila, do Mateus primeiros meus, farinha pouca, meu pirão primeiro. Uhum. A ética não fica meio abstrata, não, demais? Não, a ética ela não é abstrata. Isso, na verdade, é um contexto da valorização. É claro que você está colocando uma generalização e que praticamente se instala como um mito, né, do jeitinho brasileiro. Mas eu acho que já existem várias coisas que demonstram um contraponto isso aí. Né? Um contraponto a esse jeitinho, um contraponto ao furar-fila,
um contraponto. Sabe com quem você está falando? Oi? Né? Sabe com quem você está falando? Sabe o que você está falando? Quer dizer, você estabelece aquela coisa autocrática e colonialista, né? É claro que isso aí, efetivamente, a sociedade brasileira é uma sociedade autocrática, uma sociedade segregadora, que estabelece, né, linhas de poder, quem manda e quem pode ser mandado, mas eu vejo claramente, efetivamente, que as pessoas que estão vendo uma mudança de comportamento, né? Está vendo uma mudança de ver a questão da ética. Ninguém aceita hoje passivamente alguém furar uma fila, né? Ninguém aceita hoje passivamente as pessoas virem no período eleitoral fazer promessa e depois fazer de conta que não falou nada, né? Então, assim, a questão da responsabilidade, quer dizer, a ética tem duas premissas básicas, né? Responsabilidade, que é você responder, né? Vem da palavra responder, do italiano, responder pelo aquilo que você faz, e compromisso, né? Ou seja, cumprir a sua promessa. Então, a política está no âmbito da ação com o outro. Em casa eu posso fazer o que eu quiser, supostamente, né? Em respeito ao meu âmbito doméstico. O grego separava bem isso. Agora, no âmbito público, eu sempre, a partir do momento que eu coloquei o pé na rua, todas as minhas ações dizem respeito a todo mundo. A minha cidade. E você pensar a cidade, e você pensar como as pessoas vão se relacionar no âmbito público, é política, faz parte desse âmbito, desse questionamento, dessa ampliação de como nós vamos pensar o nosso mundo. Procurou lecionar para pessoas, classes, como é que eu falaria, contingentes mais deserdados, mais excluídos, né? Então, esse engajamento evidencia um posicionamento político seu, claro e indiscutível. Nós tivemos aquela magnífica manifestação de junho, parece que o sistema, essa coisa que, sem cara, sem forma, né? Chamada sistema, ele reagiu com muita competência, primeiro criando factoides, depois desqualificando o movimento com a infiltração, clara infiltração de vândalos, né? Mas é aquilo que ele pode mascarar uma situação, mas aquilo que é uma reação quase que ao nível fisiológico, né? Quase como se fosse um vômito, é certo que as situações que produziram aquilo continuam latentes. Como é que você vê isso? Bem, eu acho que esse fenômeno, ele disse muito, mas tem muito a dizer ainda, né? E tem muitos efeitos, né? A gente vê uma crítica de algumas pessoas, que é um movimento vazio, que não tem líder, né? Que quer tudo e não quer nada. Eu considero assim, né? Uns argumentos falaciosos de não entender justamente que a insatisfação é de que as pessoas querem efetivamente que os gestores, né, os que são eleitos, né, cumpram e vejam realmente como as coisas acontecem na vida real, né? Porque eles têm um discurso durante a campanha, só que a prática, efetivamente, dos outros anos é totalmente contrário, né? A maioria das pessoas frequenta escola pública, a maioria das pessoas vai ao hospital público, a maioria das pessoas elas estão no espaço público e com serviços que ainda deixam a desejar. É claro que nós tivemos melhorias, tivemos ampliação, nós temos um Estado rico, mas um Estado ainda muito violento, um Estado ainda com escolas bastante deficitárias em relação a outros modelos, a outros parâmetros que nós temos em termos de educação. Então, nós temos muito o que fazer. Agora, só vê, né? Só não vê quem não quer, né? Assim, eu acho que o recado foi dado e muito bem dado, né? É claro que a tentativa de desarticular, de satanizar o movimento, de construir sentidos, né? que não vão dignificar realmente os protestos, ele vai ocorrer, né? Mas eu acho que o recado está dado, existe uma nova mídia, né? Aí no ar, a internet, o cyberespaço também é algo que a agroeletrônica. A agroeletrônica, o cyberespaço, quer dizer, que essa galera nova, né, utiliza como ninguém, né? E que a tendência é sempre a ampliação desses mecanismos de comunicação e de mobilização. Então, eu acho que isso não vai ter retorno. Eu acho que o recado está dado, os políticos, as pessoas que efetivamente se colocam políticos vão ter que repensar suas práticas, a sua ética, a sua relação, porque se a gente quer defender a democracia, né, e a gente quer defender, acho que nenhum de nós, né, em sã consciência, vai falar mal que
que existe um outro processo, pelo menos por enquanto, né, em que seja melhor. Que seja melhor, que a participação não esteja tanto. Mas existe um vazio de participação, né? E pensar como essa participação está sendo viabilizada também é um processo, que muitos têm essa dificuldade de trabalhar com os conselhos, trabalhar com as manifestações, né? Então, manifestação não é caso de polícia, é caso de política, é caso de ética, né? Então, o respeito a esses movimentos e o respeito às suas reivindicações, eu acho que não tem como não se pensar isso, e a classe política vai ter que se reinventar, né? Não adianta vir com aquele discurso fechado, genérico, eu luto pela educação, saúde e segurança, né, como a maioria faz. Né? Acho que as coisas vão ter que ser mais consistentes. O que se a gente começar propondo que a gente crie uma instância operacional de modo que todo mundo possa votar a partir do seu celular? Olha só, é meio complicado, né? Assim, existem algumas pessoas que... Votar sobre uma agenda, não é votar para escolher político, não. Não estou falando mais na democracia representativa, não. Tá. Eu estou falando de democracia participativa. Efetivamente, isso já acontece, né? No Plano Nacional de Cultura, por exemplo, que ele foi estabelecido, assim, houve as conferências, né, os encontros definindo, mas houve uma abertura, né, na plataforma digital para as pessoas darem sugestões, né, e participarem efetivamente, né? Como existem também os vários movimentos, os projetos de leis. Eu acho que isso aí é uma tendência que não tem como retroceder. E a perspectiva é sempre de ampliação, né? É sempre dessa dimensão participativa, colaborativa, né? E não tem como a instância do que a gente vê como política, né, que são os eleitos, né, eles se fecharem para isso, porque eu acho que aí dá um tiro no próprio pé, né? Assim, e as pessoas não estão se contentando com a resposta que eles estão tendo. As pessoas querem participação e querem ver efetivamente que as políticas públicas elas espelhem, né, deem um espelho daquilo que as pessoas querem que seja feito, que é uma vida melhor, uma vida mais tranquila, com os recursos, com uma educação de qualidade, com uma saúde realmente de qualidade, com pessoas não morrendo em porta do hospital, né, com essas dimensões que são, na verdade, são questões básicas humanas, né, que as pessoas estão reivindicando. Ô Fraga, muito grato pela sua presença aqui no nosso 9 Minutos. Eu que agradeço a oportunidade, parabenizo pelo seu programa, que tem uma singularidade de possibilitar essa troca e essa profusão de ideias. Em 9 minutos, nós contamos com a presença do membro do Conselho Estadual de Cultura, professor de Filosofia, Fraga Ferri. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender, erro e acerto os caminhos, aprender